Olá, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, sua casa, sua família. Porque o que nós mais precisamos é dessa presença poderosa de Jesus para vivermos nos dias maus e nos dias das vitórias, comemorarmos com esse Deus que nos dá todas as coisas. Nesse mês de julho com Jesus, que é o tema do canal, eu convidei alguns amigos para me ajudarem aqui nessa importante tarefa que Deus nos deu de transmitirmos e compartilharmos palavras de fé e de esperança. E eu tenho certeza que você vai ser impactado pelo que a minha amiga vai falar com você nessa noite. Minha amiga, ela é ministra de música, ela é esposa de pastor e ela também é psicóloga. É a Cláudia Soares e ela está lá servindo ao Senhor no estado de São Paulo. Olha, o que ela trouxe para nós, o que ela vai falar para você, tenho certeza que vai te abençoar. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa e ouça o Espírito Santo. E aquilo que sair da boca dessa mulher de Deus, dessa serva do Senhor, possa fazer aí uma obra maravilhosa no seu coração, porque é palavra de Deus. Que Deus te abençoe, minha querida, meu querido irmão, e que esta palavra seja um bálsamo na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Oi, meu nome é Cláudia Santos, sou psicóloga. Estou aqui hoje a convite da Sara para deixar uma mensagem para o seu coração. No mês de julho, o tema do canal é Julho com Jesus. É um tema muito propício para esse tempo que estamos vivendo. Muitas pessoas ainda estão em quarentena, outras estão passando por isolamento social, outras estão sofrendo por não poder abraçar, não poder beijar, outras se incomodam com as máscaras, nas pessoas quando andam para a rua, e isso causa muito sofrimento em algumas pessoas. Nesse tempo que estamos vivendo, muitas pessoas têm sofrido de solidão. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é a sensação de vazio, é uma dor muito grande por estar sozinho. Solidão pode acontecer nesse tempo de isolamento, mas também pode acontecer quando algumas pessoas estão rodeadas de outras pessoas. Solidão é a pessoa estar refém de uma agonia, e às vezes a solidão é expressa através de sentimentos de depressão e ansiedade. Solitude é algo totalmente diferente. Solitude não é algo ruim. Solitude é a pessoa estar feliz com a própria companhia. Solitude pode ser um período necessário, como esse que estamos vivendo, ou pode ser por escolha da pessoa. Mas no tempo que ela está só, mas não sozinha, ela tem um período de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento, de reflexão. Solitude é a pessoa estar acompanhada de si mesma. Como vencer a solidão nesse tempo que estamos vivendo? Como enfrentar isso? E na história de uma mulher da Bíblia, eu quero deixar para vocês algumas reflexões nesse tempo de julho com Jesus. A história está registrada em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Você pode ler aí na sua Bíblia. Mas eu quero ressaltar algumas coisas. Esta história conta a história de uma mulher que sofria há 12 anos de um problema. Esse problema fazia com que ela ficasse muito constrangida, tanto por conta da doença, como também por conta de estar junto com outras pessoas. Ela perdeu tudo que tinha, gastou todo o seu dinheiro com médicos tentando melhorar a sua saúde e não conseguiu nada. Ela sofria e estava sofrendo muito, e uma das coisas que eu imagino que ela sofria quando estava doente era de solidão. Até que um dia ela olhou para si mesma e pensou assim: gente, eu não vou mais ficar fazendo tudo isso que eu estou fazendo. Eu já percebi que as coisas que eu tenho gastado, que o dinheiro que eu tenho gastado não me levou a nada. E essas ajudas que eu procurei não foram eficazes. E ela descobriu que na cidade dela Jesus ia passar. Então ela procurou saber o local, o horário, onde, como, de que forma ela poderia encontrar Jesus, e foi ao encontro dele. Quando chegou perto de Jesus, ainda tinha mais um empecilho, uma grande multidão que, como sempre, rodeava Jesus.
e ela pensou em estratégias, em como ela poderia chegar até Jesus, e ela passou pela multidão até conseguir tocar na capa de Jesus. Eu quero que você note uma coisa muito interessante no finalzinho do versículo 27 e 28. E chegando por trás dele, essa mulher chegando por trás dele, Jesus, tocou na sua capa, porque ela pensava: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Essa mulher teve uma intenção de ir até Jesus. Ela não foi simplesmente levada pela multidão e a multidão fez com que ela tropeçasse e caísse na capa de Jesus ou tocasse na capa de Jesus. Não, ela foi realmente até o encontro de Jesus. Ela quis estar com Jesus. E no momento que ela tocou a capa de Jesus, a história diz que ela foi curada imediatamente. Aí nesse momento Jesus para. Jesus para e pergunta aos discípulos: alguém me tocou? Quem foi que me tocou? Os discípulos deram a resposta: mestre, tem tanta gente aqui, como a gente vai poder saber quem te tocou? E aí Jesus fala: não, alguém me tocou porque de mim saiu poder, saiu virtude. E aí naquele momento aquela mulher de novo enfrenta todas essas circunstâncias e a Bíblia diz que ela enfrenta o próprio medo, versículo de número 33, tremendo de medo. Ela vai e conta a Jesus toda a sua história e conta o que tinha acontecido. No versículo 34, então, a gente tem um Jesus que para ouvir, um Jesus carinhoso, cuidadoso, que ouve toda a história e diz para ela: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre de todo o seu sofrimento. Julho com Jesus. Viver esse tempo que estamos vivendo realmente só com Jesus. E nesta história tem 3 coisas que eu gostaria que você pensasse para que você pudesse enfrentar os momentos de solidão, os momentos de desespero que às vezes nos rondam esse período que estamos vivendo. Primeira coisa, vá até Jesus. Não vá simplesmente porque alguém te mandou uma mensagem, porque você ouviu uma música, ou porque por descuido você acessou uma igreja no seu notebook ou pela televisão. Tenha como essa mulher a intenção de ir por Jesus e de ir ao encontro de Jesus. A intenção significa que você não tinha mais nada o que fazer e aí foi procurar Jesus. Não, Jesus era prioridade. Era algo que você queria buscar. Ter a intenção é se planejar para ir até o encontro dele. Como é que você pode fazer isso? Nas suas devocionais diárias, por exemplo. Você pode se programar para todo dia, num horário do seu dia, tirar um tempo de ler a Bíblia e falar com ele. Se às vezes esquece, coloque o alarme do seu celular, coloque algo que possa te lembrar para esse tempo. Mas tenha a intenção de encontrá-lo. Você pode estar caminhando, ter aí um momento de caminhada, ou então pode ir de carro até o seu trabalho, e nesse período você tem aí meia hora, tenha a intenção de ouvi-lo. Escolha uma mensagem para que você possa pôr no fone enquanto caminha, ou algo que você possa pôr no rádio do seu carro e escutar até o momento do seu trabalho. Vá até Jesus com intenção. Se você por acaso tem dificuldade de entendê-lo, procure ajuda. Fale com seu pastor, procure alguém, um líder da sua igreja, procure um amigo que conhece Jesus. Vá até Jesus intencionalmente. Faz muita diferença quando a gente vai até Jesus intencionalmente. O nosso coração se abre com muito mais facilidade para poder ouvir o que ele tem a nos dizer. Segunda coisa, conte tudo para ele. Conte o que você está vivendo, conte o que está passando, conte como foi o seu dia, conte como está a sua família, conte aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Faça como essa mulher, conte tudo para ele. Conte suas tristezas, conte suas alegrias, conte as suas dificuldades. Conte tudo para ele. Além de você contar tudo o que está vivendo, conte para ele os seus planos.
Conte o que você está pensando para o final do mês, conte aquilo que você está pensando para a sua semana, conte o que você vai fazer depois da quarentena. Coloque para Deus também todos os seus planos. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 3, que a gente pode contar. E além de contar para Deus os nossos planos, Provérbios 16, 3 diz que você pode pedir a Deus que abençoe os seus planos. A gente pede a bênção depois que conta. Faça como essa mulher. Conte para Deus tudo aquilo que passa no seu coração. Você vai ver que diferença isso faz na vida. Contar para Deus é muito mais do que contar para um amigo. É contar para alguém que pode ter atenção total ao que você diz e pode te escutar com grande carinho. Ele é muito bom em te ouvir. Terceira coisa, tenha fé como um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Se você viu lá no versículo de número 34, Jesus diz para ela, você sarou porque teve fé. Essa fé aqui é muito mais do que conhecer Jesus, é muito mais do que ouvir falar dele. É uma fé que sabe o poder que ele tem. Tenha fé como um instrumento da manifestação desse poder. Fé de forma prática. Quando você coloca as duas primeiras reflexões de ir até ele e contar para ele, isso significa que você está colocando como fé prática. Você está acreditando nesse Deus que pode e te espera para ouvir e que quer saber o que você faz. Tenha uma fé que move a você a ir até ele. Essa fé prática não é uma fé somente nas coisas que acontecem no seu dia a dia. É uma fé em Jesus e isso faz toda a diferença. Quando a gente exercita uma fé por causa de Jesus, isso nos livra da solidão. Por quê? Esta fé em Jesus restaura em nós a alegria da nossa companhia, restaura em nós a alegria que vem dele. E essa fé nos transforma e nos ajuda de novo a crescer. Julho com Jesus. 3 coisas que você pode fazer. Você pode ir até Jesus, falar e contar tudo para Jesus e ter uma fé como um instrumento da manifestação do poder de Deus. Quando a gente faz isso, nós temos 2 companhias. A primeira companhia que a gente tem é a companhia de Jesus. Jesus é uma companhia que está pronto a te ouvir, está sempre atento ao que você fala. E essa companhia, ele realiza milagres em nossa vida. Através do encontro de Jesus com aquela mulher, ela teve uma transformação de vida. O texto diz que ela teve paz. A companhia de Jesus produz em nós paz. A companhia de Jesus em nós produz alegria. A companhia de Jesus em nós nos transforma. E quando a gente tem a companhia de Jesus, a gente gosta da nossa companhia. Então, quando a gente tem um julho com Jesus, a gente tem 2 companhias, a de Jesus e a nossa. Ele nos transforma e isso faz com que a nossa companhia seja agradável para nós mesmos. Que nesse julho você possa ter um julho com Jesus, indo até ele, falando tudo para ele e exercitando uma fé que transforma, uma fé que realmente é a manifestação do poder de Jesus. Que você tenha um julho abençoado e que a cada dia você possa ter a melhor companhia, a de Jesus e a sua. Deus te abençoe.